nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, as pessoas colocam Jesus à prova. É interessante como Jesus é provado pelos extremos. Uma hora eles querem dizer que ele está lá representando Satanás, Beelzebu, e jogando ele, precipitando no fogo do inferno. Agora eles querem pedir de Jesus um sinal, um milagre, para que mostre realmente quem ele é. Aqui, então, nós nos deparamos com a preguiça de crer. Deixa eu explicar isso para você. Veja, é claro que Deus faz sinais, Deus faz milagres. E os milagres são importantes. No início da pregação da igreja, por exemplo, eram fundamentais para que as pessoas, enxergando o Cristo, os milagres que os apóstolos faziam, por exemplo, pudessem realmente prestar atenção na doutrina, na palavra e nos mistérios que estavam sendo pregados. No entanto, os milagres ainda não são capazes de nos dar a fé. Eles são aquilo que a igreja chama de preâmbula fidei, ou seja, são o pórtico de entrada da fé. A pessoa que começa a olhar para Jesus por causa dos milagres, ela ainda não crê verdadeiramente. Ela começa a se perguntar se aquele homem, se aquela mensagem não é digna de fé. Mas a fé verdadeiramente, ela se sustenta de outra forma. Ela se sustenta no fato de que eu encontrei a verdade naquela pessoa e pela autoridade dela. Sim, aqui que está a fé. Pela autoridade de Jesus, que é o Deus que revela, eu então creio e creio verdadeiramente. Mas nós temos preguiça de crer. Nós temos preguiça de nos jogar, de nos colocar nos braços do Cristo e de confiar nele. Então, aqui nós vemos que a Quaresma pode ser para nós um itinerário de purificação da nossa fé. Ou seja, você crê em Cristo. Mas por que é que você crê? Quais são as razões pelas quais você crê? E aí, pode ser que você encontre que você começou a crer porque viu um milagre, ou começou a crer porque leu a vida de um santo e aquilo parecia muito convincente, começou a crer pela sublimidade da doutrina de Cristo, começou a crer, às vezes por razões até mesmo fúteis e infantis. No entanto, com o passar do tempo, você precisa purificar esta fé. Você precisa, como diz a carta aos Romanos, crescer e ir de fé em fé, porque o justo vive pela fé. Mas essa fé precisa ser purificada. Então, os milagres são importantes, sim. Os sinais externos são importantes, sim. Mas com o passar do tempo, a nossa fé é provada. Sim, provada. Mas não necessariamente por Satanás. Nossa fé muitas vezes é provada pelo próprio Deus, porque Deus quer que nós realmente creiamos, mas creiamos por amor a Ele que se revela. E não pelas outras razões que são como que muletas, como que adereços que a gente vai construindo ao redor daquilo que é o núcleo da fé. Por que é que eu creio então? O Concílio Vaticano I nos recorda. Nós devemos a Deus a obediência da fé, porque Deus não se engana e não engana ninguém. Deus não se engana, portanto, aquilo que Ele apresenta como verdade é verdade. E Ele não engana ninguém. Quer dizer o seguinte, Ele não quer nos trapacear e, portanto, não está contando uma lorota para nós. Então, se Deus não se engana e não engana ninguém ao revelar, ao Deus que se revela, nós devemos a obediência da fé. Mas este ato de obediência precisa ser ajudado pela graça. Ou seja, é Deus que nos sustenta no ato de fé. Então, qual é a solução? A solução é você, na sua vida de oração, todos os dias pedir a Deus a fé. Sim, comece todos os dias na sua oração pedindo a Deus, Senhor, eu quero crer mais. E assim você vai crescendo de fé em fé e a sua fé vai aumentando. Porque aí, de fato, você poderá alcançar a verdadeira santidade naquilo que nos diz a Sagrada Escritura. O justo vive pela fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.